Antes de entrar na segunda parte da oração, tem algo que seria interessante para pensar. Por que Jesus ensinou o Pai Nosso? O que levou os discípulos a fazer esse pedido? Porque em nenhum momento eles pediram: ensina-nos a pregar, ensina-nos a curar. Mas eles fizeram um pedido específico: Senhor, ensina-nos a orar. E isso não foi por acaso, porque eles estavam vendo algo diferente, algo que não estava apenas nas palavras, mas na forma como Jesus se relacionava com Deus. Enquanto todos conheciam Deus como Senhor, Jesus chamava de Pai, e não apenas chamava, ele vivia isso. Havia intimidade, havia presença, havia algo que eles nunca tinham visto antes, e foi isso que despertou o pedido: ensina-nos a orar. Evangelho de Lucas 11:1. Ou seja, eles não queriam apenas aprender palavras, eles queriam viver o que estavam vendo. Mas ele não entrega apenas uma oração, ele revela um caminho, uma forma de ver, uma forma de se relacionar com Deus. E é aqui que Jesus inicia esta revelação. Mas é claro que não podemos esquecer a nossa parte em curtir e compartilhar esta mensagem para despertar o mesmo desejo no coração de outros que ainda ouvirão esta mesma mensagem. E essa oração continua, porque quando ele diz: venha o teu reino, ele não está apenas falando de algo que ainda vai acontecer, ele está revelando algo que já começou, porque o reino não é apenas um lugar, o reino é a presença, é o governo, é a manifestação de Deus. E quando Jesus veio, o reino veio com ele. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Evangelho de Mateus 4:17. O reino não estava distante, estava diante deles, e então ele declara: o reino de Deus está entre vós. Evangelho de Lucas 17:21. Ou seja, o reino não é apenas futuro, é presente e é revelado em Jesus. Porque onde ele está, o reino está. Onde ele fala, o reino se manifesta. Onde ele toca, o reino se torna visível. E então ele continua: seja feita a tua vontade. Isso não é apenas um pedido, é uma revelação, porque a vontade de Deus não é algo oculto. Foi revelada, e foi revelada em Jesus. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Evangelho de João 6:38. Ele não apenas falou da vontade de Deus, ele viveu essa vontade, ele mostrou, ele expressou. Cada palavra, cada atitude, cada escolha revelava a vontade do Pai. E então fica claro: ver Jesus é entender a vontade de Deus, porque ele também disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Evangelho de João 4:34. Ou seja, a vontade de Deus não era teoria, era vida, era prática, era visível, e então ele conecta tudo. Assim na terra como no céu. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma revelação, porque o céu é onde a vontade de Deus já é perfeita, e Jesus veio para trazer essa realidade para a terra, para que aquilo que é perfeito no céu começasse a se manifestar aqui. E isso acontece por meio dele, porque está escrito: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. O reino é Jesus em mim, a vontade é viver como ele. Hoje e agora, diante de nós, porque onde ele é revelado, o reino se manifesta e a vontade de Deus se cumpre. Jesus, de novo, em cada palavra. E talvez agora a pergunta não seja mais sobre a oração, mas sobre nós. Será que temos desejado isso? Desejado viver o reino? Ou apenas falar sobre ele? Desejado a vontade de Deus? Ou apenas pedir que ele faça a nossa? Porque os discípulos não pediram palavras, eles pediram um caminho. E hoje,
Essa mesma pergunta continua diante de nós. O que estamos buscando? Mais respostas? Ou mais presença? Mais controle? Ou mais entrega? Porque tudo isso não começa com uma frase, começa com um desejo. E talvez seja esse o ponto de partida, desejar viver o que Jesus revelou.